noite. Glória. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu apresento a tua serva, Deus, para nos trazer a palavra do Senhor, o alimento que nós precisando, Deus, para nos manter de pé. Usa no culto e profundo, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, está na igreja da paz do Senhor. Amém. Irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36. Peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas, que a gente vai ver alguns versículos dessa noite. Aleluia. Deus é bom, irmãos, Deus é fiel. Atos 9, a partir do 36. Aleluia. Todos acharam? É um novo, viu, crente? Amém? Que diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão, curtidor. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Mas deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ver outros versículos aqui. O tema da mensagem dessa noite é: viva além de si mesmo. Amém? Essa é a expectativa do Evangelho para as nossas vidas. Essa é a expectativa que Jesus tem em cada um de nós, irmãos, que nós venhamos viver além de nós mesmos. Nós estamos diante da história dessa mulher, Dorcas, uma discípula de Cristo, que já conhecia os discípulos, já conhecia acerca do Evangelho, e essa mulher usava das suas habilidades para servir o próximo. E servir o próximo, nós sabemos que quando nós amamos o próximo, nós servimos o próximo, porque amor não é palavras, não é sentimentos, amor é serviço. Amém? Então, quando essa mulher, irmãos, ela pega na sua habilidade de costura, era uma costureira, alguém, irmãos, que tinha um dom de fabricar roupas, ela vestia aquelas mulheres, as viúvas. E nós sabemos na história bíblica, irmãos, que viúva é símbolo de alguém que está passando necessidade, né? Viúva na Bíblia é alguém que padece necessidade, é alguém, irmãos, que tem falta de coisas. Então a Bíblia nos diz que essa mulher que servia a Deus, que era cheia de boas obras e esmolas ou doações que fazia, essa mulher ficou enferma a ponto de morrer. E note, irmãos, que a Bíblia ela não exagera. A Bíblia relata exatamente o que fizeram com ela após a sua morte. Geralmente alguém, quando morre, é levado ao sepultamento, não é isso? Primeiro a gente faz um velório, depois leva ao sepultamento. Mas aqui foi diferente, irmãos.
irmãos. Essa mulher, ela era tão especial, ela era tão querida no seu meio. Essa mulher, irmãos, ela era tão necessária que nem a sua morte o povo quis aceitar. É igual aquele ditado que fala: eu não aceito. Sabe quando vem uma prova na sua vida, você fala: Jesus, eu não aceito. Sabe quando você fala assim, quando está um pregador, não aceite essa situação. Pois bem, foi isso que esse povo fez, irmãos, dessa cidade aqui, de Jope, né, ou Jope. Em Jope havia essa mulher que se destacava, não, irmãos, porque ela tinha uma bela faculdade, não porque ela tinha dinheiro, mas ela se destacava porque ela servia os outros com amor. E foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos, para viver uma vida além de nós mesmos. Essa é a sede do Evangelho, irmãos. Esse é o núcleo do Evangelho, irmãos. Esse é o propósito do Evangelho. E essa é a expectativa que Jesus tem em cada um de nós. Ela se destaca porque ela servia o próximo com amor, com boas obras. Então eles não aceitam aquela situação, eles não aceitam o decreto de morte dela, eles lavam o corpo e levam ela para o quarto alto. Como que está na sua Bíblia? Quarto alto? Tem alguma Bíblia que está diferente? Quarto andar, terceiro andar? Todas são quarto alto? Em algumas vai estar, se não me engano, no quarto andar. Irmãos, no 37. Por isso que eu falei para você deixar a Bíblia aberta, tem? Aleluia. Amém. No cenáculo? Então, olha só que interessante, irmãos. Quem serve ao Senhor de todo o coração é levado para um lugar alto. Você vê que eles não aceitam a morte dela, lava o seu corpo e coloca ela no quarto alto, no lugar alto, como diz lá na Bíblia do Léo, no cenáculo, no lugar de honra. Porque o que a Bíblia diz, irmãos? Que maior é o que serve. Não é assim que está escrito? Quanto mais a gente serve, mais a gente sobe um patamar alto diante do reino de Deus. E é incrível essa história, irmãos, porque era uma mulher simples da comunidade, mas ela se destacava pelo seu serviço. Eles colocam essa mulher no lugar alto e vai atrás, irmãos, dos discípulos. E quem que chega lá? Pedro, cheio do Espírito Santo. E nós, irmãos, que ele não questiona. Ele não fala: não, vocês estão doidas. Ele poderia olhar para aquelas viúvas que estavam com as túnicas na mão, chorando, e falar: não, foi a vontade de Deus, foi o decreto de Deus, ela cumpriu uma missão. Mas não, irmãos, ele entendeu a mensagem, ele entendeu que ela era necessária, porque, irmãos, ela vestia aquele que estava nu, ela vestia aquele que padecia necessidade, e foi para isso que nós fomos chamados, irmãos, para vestir alguém que está nu, para cobrir a vergonha do outro, para servirmos uns aos outros em amor. Aleluia. Pedro não questiona. A Bíblia diz que ele vai, quando chega, leva o Pedro lá. Nós lemos o texto. As mulheres estão rodeando, chorando, mostrando as vestes que aquela mulher fazia. Então Pedro colocou elas para fora e entrou no lugar da oração, irmãos, no lugar da intimidade, e começou a clamar pela vida daquela mulher. E um grande milagre aconteceu naquele lugar. Dorcas, ou Tabita, foi totalmente restabelecida. Ela abre os olhos.
Quando vê Pedro, ela se assenta e Pedro vai lá e entrega a ela as mulheres, as viúvas, totalmente restabelecidas. Eles tinham fé, os santos e as viúvas, né? Todos os santos dali, ou seja, os crentes que estavam ali rodeando aquele momento, aleluia. Eles tiveram fé, eles tiveram esperança, eles creram, irmãos, que aquela história não ia acabar ali, que aquela enfermidade não ia levar aquela mulher embora. Eles criam, eles tinham fé, eles tiveram esperança. Então o milagre aconteceu, porque aquela mulher era necessária. Necessária, irmãos. Será que nós estamos sendo necessários para o reino de Deus e também para os nossos irmãos, aleluia? A ponto de alguém não aceitar a nossa morte, de colocar a gente no lugar alto e começar a clamar a Deus para que o milagre aconteça, para que a obra continue, para que o propósito dê continuidade, aleluia. Olha só que história tremenda, irmãos. Agora vamos lá no livro do Gênesis, para que a gente possa entender, aleluia, no capítulo 24, aleluia, Jesus, glória a Jesus, verso 58. Aleluia. Notem uma coisa, irmãos. Tudo que é citado na Bíblia é porque teve importância. Seja um único versículo que seja um capítulo bem pequenininho, irmãos. Alguém que fez diferença, alguém que foi importante, alguém que serviu, alguém que cumpriu o verdadeiro evangelho. No livro de Gênesis 24, 58 está escrito assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu servo. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Aleluia. Alguém que serviu e foi colocado, irmãos, em lugar de honra. Nós vimos aqui a história de Dorcas. Foi colocado no quarto alto, foi totalmente restabelecida daquela enfermidade e da morte. Sabe o que a história de Dorcas nos ensina? Que existem muitas pessoas que um dia serviram com excelência, mas hoje precisam de ressurreição. Aleluia. E quando a gente vem para a história de Rebeca, nós vemos que Abraão pega um servo
e manda esse servo para um lugar longe, atrás de uma esposa para o seu filho Isaque. Sara já tinha morrido. Abraão representa Deus. O servo de Abraão representa o Espírito Santo. Isaque representa Jesus Cristo. E Rebeca representa a igreja do Senhor. E quem é que serve água ao servo de Abraão e aos seus camelos? Rebeca. Quem é que serve? A igreja. Essa é a função da igreja. Quando nós olhamos para esse cenário, Abraão dando uma ordem para o seu servo acerca do seu filho, que está desconsolado pela morte da sua mãe Sara. E quando esse servo, muito temente ao seu senhor Abraão, o Espírito Santo, ele serve ao Senhor. E também, irmãos, intercede por nós. Não é essa a função do Espírito Santo? Então o servo de Abraão, ele está indo e ele pensa: meu Deus, como que eu vou encontrar uma esposa à altura do meu Senhor? Então ele pede um sinal para Deus. A mulher, ou a donzela, como eles falam, que vier até mim e me servirá, e também servir aos camelos, 10 camelos, essa sim será a escolhida do meu Senhor. E Deus fez exatamente, irmãos, como o servo havia pedido o sinal. O segredo, irmãos, está no servir. Se Abraão representa Deus, o servo representa o Espírito Santo, Isaque representa Jesus e Rebeca representa a noiva, a ponto de quando ela vê Isaque, ela se cobre com um véu. O que isso representa? Que ela era uma donzela, irmãos, ela era uma virgem, ela era uma moça pura, que estava aguardando o seu escolhido, o seu noivo. E não é isso que a Bíblia fala que é a igreja, aleluia. Mas não é porque a igreja é pura, é santa, está aguardando o noivo, é que ela vai deixar de servir. Servir não diminui a igreja, pelo contrário, mostra o valor da igreja. E é isso que nós precisamos entender. Quando a gente começa a linkar as histórias, nós vemos que a expectativa do evangelho é essa. Esse foi o maior ensinamento de Cristo, o maior exemplo de Cristo ele deu servindo aos outros, aleluia. E isso tem morrido de dentro de nós, irmãos. Está acontecendo igual com Docas, morre. Cadê o servo? Cadê a Docas? Cadê a Tabita? Cadê a serva excelente? Morreu? Não, nós não podemos deixar, irmãos, o servo morrer dentro de nós. Nós temos que viver uma vida além de nós mesmos, aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados, sabe por quê? Uma vida que não serve o outro, é uma vida sem propósito. Já parou para pensar nisso? Se você não usar as suas habilidades para servir ao outro, qual é o propósito da tua vida? Não tem outro propósito, irmãos. Eu uso as minhas habilidades para servir ao outro, porque este é o propósito. Uma vida sem propósito é pior do que a morte. Eles não aceitaram a morte de Dorcas, assim como nós não podemos aceitar que o servo morra em nós, aleluia. O Espírito servo, aleluia. Quem está entendendo? Nós somos igreja. Então Rebeca é escolhida. E a Bíblia diz também, olha só, a igreja, ela gera. Quem vai com ela? A sua ama. Né? A sua ama. O que é a ama? Uma espécie de babá, não é isso? Alguém que cuidou dela desde pequenininha. Aleluia. A ama de Rebeca também acompanha ela quando ela sai da casa de seus pais para casar-se com Isaque. Agora abre aqui no livro do Gênesis 34, verso 8.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Está escrito assim: e morreu Débora, a ama de quem? Vocês estão comigo? Morreu Débora, a ama de 34:8. Gênesis 34, 35:8, perdão, irmãos. 35:8. Vamos lá, vamos ler juntos? E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou, como está na sua Bíblia? Alon Bacute, que significa carvalho de pranto. Houve pranto quando essa serva morreu. Quem que era? No começo, lá no 24 que nós lemos, a Bíblia só relata o quê? Foi Rebeca, a sua irmã e a sua ama. Ninguém falou o nome dela. Mas quando ela morreu, o que está escrito aqui? A morte de Débora. A Bíblia revela o nome dela no dia da sua morte. É ou não é? E quando a Bíblia revela o nome, é porque foi alguém importante, alguém que serviu aquela família. O que Débora fez, ama de Rebeca, na vida dela toda? Serviu. E por causa disso, a Bíblia relata o seu sepultamento ao pé de Betel. Betel era o lugar onde Jacó se encontrou com Deus, lá na pedra, lembra? Então ela foi enterrada ali debaixo do carvalho, e eles batizaram aquele lugar de Alon Bacute, que significa carvalho de pranto. Toda a família pranteou por causa de uma serva, irmãos, por causa de uma funcionária, por causa de uma ama. Você entende agora o significado de servir? Aleluia. Você consegue entender a importância de servir? O quanto faz falta alguém que serve com amor, com alegria, com honestidade, com comprometimento. Aleluia. Você consegue compreender isso nesta noite? Você entende que tem uma Dorcas aí dentro que precisa ser ressuscitada? Que o Senhor precisa nos ressuscitar nessa noite para vestir o que está nu, espiritualmente falando, para vestir aquele que está em vergonha, aleluia, espiritualmente falando. O que essa mulher fez de tão especial para ter um sepultamento dessa forma? Serviu a Rebeca, do dia que ela nasceu até o dia da sua morte, do começo ao fim. Aleluia. Agora nós vamos lá no livro de Lucas. Agora o negócio pega. Lucas 10, 25. Bora, irmãos, bora de Bíblia aí. Se você não ficar craque de Bíblia hoje, você não fica mais. Servir com excelência, irmãos. Servir, ter uma vida além de si mesmo. Esse é o ensinamento de Jesus. 10, 25. Lucas 10, 25. Essa parábola só existe no livro de Lucas. Você não vai encontrar em Mateus, em Marcos, nem em João. Que diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um doutor da lei, um mestre na lei, muito bom naquilo que ele fazia, mas não tinha certeza de salvação. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Olha só. E esse doutor da lei respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e
ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Essa foi a resposta de Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele queria justificar-se a si mesmo, disse ao Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vem, e esse Jesus é lindo. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o depojaram e espancaram, e se retirando, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Não, irmãos, é pelo mesmo caminho, a mesma jornada, tá? Olha só. Certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quando a gente se move de íntima compaixão, nós somos tomados de uma autoridade inigualável, irmãos. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem ou uma hospedaria e cuidou dele naquele dia. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. É tremendo, né, irmãos? A mentalidade de Jesus. Que mentalidade, que sabedoria tremenda. E nós vamos ver aqui, irmãos, alguns aspectos dessa parábola. Em primeiro lugar, esse homem, o doutor da lei, ele, como eu já falei para vocês, ele era entendido da lei, ele sabia o que tinha que fazer, mas não tinha certeza da salvação. Alguma coisa lhe faltava. Alguma coisa impedia que ele crescesse, que ele ia entrar no céu. Ele sabia dentro dele que faltava fazer ou cumprir alguma coisa, não só na teoria, mas na prática. Outro ensinamento que a gente tira dessa palavra, alguns aspectos que Jesus mostra quando ele dá esse ensinamento, é que os 3 que passam por este homem que foi violentado pelos salteadores estavam fazendo o mesmo caminho, estavam vivendo a mesma jornada, estavam passando pelo mesmo caminho. Então não tem desculpa, irmãos. Os salteadores o roubaram, largaram ele lá. Vem quem? O sacerdote, passa longe. Vem o levita, passa longe. 2 que teoricamente tinham todas as possibilidades de ajudá-lo. Só que Jesus, ele traz um outro ensinamento aqui dentro, irmãos, e nós precisamos entender. Todos nós concordamos nessa noite que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão? Todos nós concordamos? Sim ou não? Não foi essa a herança que Adão nos deixou? Por isso Jesus falou que nós temos que nascer de novo, da água e do Espírito. E você sabia que nós somos ladrões? Nós temos essa inclinação para ser ladrões desde pequenininho? Você sabia disso? Ah, mas eu nunca saltei um banco, pastor. Eu nunca roubei nada de ninguém. Você nunca pegou nada do seu irmão quando vocês eram pequenos? Você nunca tomou uma batata frita de alguém no McDonald's? Hein? Vai no McDonald's, eu, o pastor e os 3, é uma briga. Tem batata frita, pastor, para os 3, mas um quer pegar do outro. Um quer tomar do outro, não é? Ao invés de servir um ao outro, vai tomar um do outro, não é? Então você olha para a mentalidade de Jesus, irmãos. Jesus, ele mostra a realidade.
verdade de quem nós somos, aleluia. Então nós temos, irmãos, esse aspecto, mesmo que seja uma brincadeira, mas é algo que está intrínseco em nós. Então ele vai falar de quem, irmãos? Ele vai falar do salteador, ele vai falar do ladrão que vem para tomar aquilo que é de alguém sem se esforçar para ter. Olha só, olha a lição que Jesus deixa para aquele homem, o doutor da lei, conhecia a lei. Amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a configuração aqui, irmãos, a figura de salteador aponta para quem? Para o adversário. Não é ele que é o ladrão, não é ele que é o mentiroso, não é ele que é o homicida desde o princípio. Então está apontando para isso, irmãos. Os salteadores mostram quem somos quando não queremos, irmãos, servir. Aleluia. Muitas vezes quando fala assim de roubar o que é do outro, às vezes não é teoricamente. Quando nós não servimos o outro, nós roubamos o que é do outro. Quem está entendendo? Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, entender a mentalidade de Cristo. Nós trazemos essa natureza pecaminosa, natureza adâmica dentro de nós. O que o sacerdote fez? O que o levita fez quando não parou para ajudar? Fez pior do que os ladrões, irmãos. É ou não é? Pior. Deixou o homem lá para morrer. Mas vem quem? Samaritano. Olha o exemplo que Jesus dá. Um samaritano. Alguém totalmente improvável. Que não tinha religião, que não era um judeu, que não adorava no templo, que não entrava na sinagoga, que não era bem-vindo, bem visto no meio dos judeus. E ele faz muito mais além. Aleluia. Olha a maneira como ele serve, olha o ensinamento que Jesus faz, daí de igual forma. Sabe o que Jesus está fazendo? Não é a questão, irmãos, de ser alguém que é da natureza pecaminosa. Não é o ladrão, não é o levita, não é o sacerdote, é o que serve. É isso que Jesus vai ver. Aquele que verdadeiramente serve. Aleluia. Ele não condena o ladrão, não condena o sacerdote, ele não condena o levita, mas ele aponta para o samaritano. Alguém improvável, mas que serve. Além de atar as feridas, passa uma noite com ele, cuida dele aquela noite, no outro dia não abandona, paga para alguém cuidar, entrega o seu dinheiro, aleluia, se esforça para alguém cuidar, olha, cuida dele, e se passar desse valor, amanhã quando eu voltar no outro dia, eu te restabeleço o valor, aleluia. Isso é amar o próximo, irmãos. Isso é servir, aleluia. E será que nós estamos servindo? Será que naquele grande dia, quando a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, quem que é aquela multidão que vem vestido de linho branco e fino e puro? São aqueles que vêm da grande tribulação. Eles estão vestidos assim, porque essa vestimenta simboliza os atos de justiça dos santos, aleluia. Então nós temos que nos vestir assim, irmãos, nessa noite. Atos de justiça, aleluia. Pastora, mas como eu faço para servir? Como eu faço para atender a expectativa de Jesus? Para ter uma vida com propósito, aleluia. Faça aquilo que você sabe fazer. Você não precisa de muito. Dorcas não precisou de muito. Ela só precisou de uma agulha e de uma linha. Não existia máquina de costura naquela época. A Débora não precisou de muito. Ela só precisou estar presente
nos momentos que Rebeca precisava dela. Aleluia. E é isso, irmãos. Servir o seu irmão, servir a igreja, é servir a Deus. Aleluia. É servir a Jesus. Quando tiver alguém ferido, cuide dessa pessoa que está ferida. Não espere que o pastor faça o serviço. Nós somos igreja, irmãos, nós somos um corpo, aleluia. Temos habilidades. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dispensou dons e repartiu os dons com toda a igreja, aleluia. Nós somos um corpo. Cada um tem uma função dentro do corpo, aleluia. Então, se alguém foi roubado, se alguém, irmãos, foi ali ferido, nosso dever é tratar, é cuidar, aleluia. E se não podemos cuidar, nós vamos pagar alguém para cuidar. Nós vamos dar um jeito, aleluia, porque essa é a expectativa de Jesus para cada um de nós. Isso é ter uma vida com propósito, isso é viver além de si mesmo. Deus não te chamou para viver uma vida egoísta, egocêntrica, para viver somente para si, não. Ele te chamou para que você venha transbordar na vida do próximo. E eu sei que de alguma maneira você pode servir. Aleluia. O teu próximo. Com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com os seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos. Aleluia. E às vezes nós não queremos. E aí vivemos o que é uma vida vazia, sem propósito. Não tem propósito. Uma vida vazia. Não, irmãos. A Dorcas vai ressuscitar. Aleluia. E o propósito vai continuar. A Dorcas vai ressuscitar, irmãos. E aqueles que estão nus vão continuar a ser vestidos. A Dorcas vai ressuscitar nessa noite, aleluia. Porque há poder de Deus sobre este lugar. Há a presença do Espírito Santo neste lugar, aleluia. Você não está aqui de qualquer maneira. Você está aqui para ser cheio do Espírito. A palavra é viva e eficaz, aleluia. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E ela penetra na divisão da alma e do Espírito. A palavra, irmãos, é a raiz que vem e ela é posta sobre, é uma chave que vem e é posto sobre a raiz da árvore, aleluia. Vai cutucar na raiz. Vai lá no interior. Vai cutucar, aleluia. Vai mexer. Vai fazer um reboliço. Aleluia. A palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a penha. E é isso, irmãos. Quer uma vida com propósito? Sirva. Aleluia. Maior é o que serve. Quer ser colocado num quarto alto, num lugar alto? Sirva. Sirva nessa noite. Seja um servo bom e fiel. Aleluia. Um servo bom e fiel. Que Jesus vai vir naquele grande dia e falar: servo bom e fiel. Aleluia. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Nós temos um Senhor, irmãos. Nós temos um dom. Nós não somos donos do nosso nariz, não. Nós não mandamos a nossa vida. Aleluia. Nós temos um dom, nós somos Rebeca, que quando vemos o noivo nos cobrimos com véu, aleluia. Temos que nos cobrir em reverência ao noivo, aleluia. E a Bíblia diz que quando Isaac entra para possuir Rebeca, ele foi consolado da morte de sua mãe, aleluia. Você foi chamado para trazer consolo, aleluia, para trazer respaldo, aleluia. E às vezes a gente pensa: mas é muita responsabilidade. Não, irmãos. É isso que vai trazer vida para a tua vida. É isso que vai trazer gás para a tua vida. É isso que vai trazer ânimo para a tua vida, aleluia. É isso que vai te completar verdadeiramente. A palavra do Senhor fala que a melhor coisa é dar do que receber, aleluia. Então isso te completa.
Senhor. Sirva o teu próximo. Ame o teu próximo, aleluia. Não importa quem seja. A palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor cobre uma multidão de transgressões, de pecado. Sirva. Faça o que você sabe fazer de melhor. E sirva. Como que eu posso servir? Eu falei outro dia lá na escola. Pastor, não sei se você estava, não lembro. Eu falei, você pode fazer alguma coisa? Como que eu vou evangelizar? Faz um bolo, leva para o teu vizinho. Faz aquilo que você sabe fazer de melhor. Leva, olha, eu vim te trazer esse bolo para a gente tomar um café da tarde. Aleluia. E aí você fala de Jesus. Sirva. E aí você vai ter alegria. Você não vê aqui a missionária Juliana, como ela tem diversos problemas e provações, como todos nós temos, mas ela está sempre feliz e alegre, porque ela está sempre servindo. Em todo tempo ela está servindo. Ela não para um minuto. Se ela não está aqui, ela está lá, ela está fazendo evangelismo. E é isso, irmãos, servir uns aos outros. E assim como ela nos serve, a gente também serve ela e vice-versa. Assim como vocês nos servem, nós também te servimos, aleluia. É um servindo ao outro, aleluia, para que assim complete o propósito, aleluia. Tem um propósito no teu trabalho. Deus não te deu trabalho só para você ganhar dinheiro. Deus te deu trabalho para você servir. Tem propósito no trabalho da Leia. A Leia não trabalha lá na cantina só para ganhar dinheiro. Tem um monte de professor atribulado lá que precisa ouvir falar do Evangelho. Aleluia. É ou não é verdade, Leia? O trabalho do Léo não é só para ele ganhar dinheiro, aleluia. Muito pelo contrário, ele trabalha com alimento, com comida. Tem propósito, Léo, aleluia. Muitas pessoas vão se achegar naquele lugar pedindo comida, padecendo necessidade, fome, mas a estratégia de Deus é servir e pregar o Evangelho, aleluia. Deus tem propósito naquele lugar. Não é só ganhar dinheiro, é muito além disso. Deus tem propósito no trabalho do pastor Enéas. Não é só ficar numa guarita atendendo o telefone ou ganhar um salário CLT, Jesus. Não, aleluia. Deus tem propósito. Entrar ali alguém e ver o brilho do Espírito Santo sobre a vida do pastor, aleluia. Deus tem propósito. O trabalho do pastor Paulo não é só ficar ali, irmãos, desamassando o carro, passando tinta em carro, ganhar dinheiro para pagar dívida. Não, aleluia. Deus tem propósito ali também para que o brilho do Espírito Santo venha resplandecer sobre ele e Jesus ser alcançado na vida daqueles que estão perdidos. Deus tem propósito. Então use as suas mãos para servir com propósito. Deus tem propósito no trabalho da Vitória. Não é só ficar vendendo remédio e ficar avaliando receita médica. Deus tem propósito de cura também naquele lugar, aleluia. Porque o maior remédio é Jesus que cura, aleluia. E é isso, irmãos, viva com propósito. E aí você vai ver a alegria tomar conta do teu coração, você ser cheio, você ter plenitude, aleluia. Deus tem propósito na vida da missionária Silvina. Não é só limpar a casa, não. Não é só lavar a louça ou fazer comida, aleluia. Deus tem propósito missionário, campo missionário. O condomínio onde você mora é um campo missionário, aleluia. Usa as suas mãos para servir. Leva bolo nos seus vizinhos, nos apartamentos vizinhos. Olha, eu fiz esse bolo, quero tomar o café da tarde. Desce lá no hall, faz amizade, aleluia. A Mari também, as duas. Vocês têm campo missionário, irmãos. Quantos moradores tem ali? Aleluia. Faça a obra de Deus. Fale de Jesus. E assim também eu.
Eu também, irmãos. Não é só ficar pregando de púlpito em púlpito, igreja em igreja, vai ser fácil. Pregar para crente é fácil. Aleluia. Eu também preciso. Os vizinhos lá da minha rua são perturbados. Aleluia. Então é isso, irmãos. Que nós possamos ter essa consciência. Que Jesus venha falar ao nosso coração. De maneira profunda. Aleluia. De maneira profunda. Que Jesus, o Espírito Santo, venha tocar em nossos corações. E quando você for servir, você possa se lembrar. Aleluia. Você possa se lembrar dessa palavra. Ai, Jesus, eu estou servindo tão pouco. E é tão maravilhoso, irmãos. Você pode se surpreender com o que Deus pode fazer na tua história. Amém? Ressuscita Dorcas. Vamos colocar de pé. Levante, Dorcas. Cadê a Rebeca? Para servir a água. E a Dorcas para vestir aquele que está nu. Cadê? Somos nós, irmãos. Aleluia. Somos nós nessa noite. Somos nós. Você não quer o seu nome escrito no livro da vida? Mas também tem o livro das obras. Não se esqueça disso. Aleluia. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Deus, por esta exortação, por esta palavra, Senhor, que vem falar aos nossos corações, Pai. A urgência que o reino pede de nós, Senhor, de fazermos a diferença nessa terra, de proclamarmos o reino de Deus, de fazer o nome de Jesus conhecido. Pai, levanta essa igreja, Deus, como uma igreja missionária, Pai, uma igreja chamada eclésia, chamada para fora. Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu oro que o Senhor vai tirando toda timidez, Senhor, todo impedimento, todo bloqueio da mente, do coração, Pai. Ah, Senhor, toda timidez, toda covardia, Senhor, em nome de Jesus vai cair por terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, aquece o coração da tua igreja, levanta a tua igreja, ressuscita Dorcas, aleluia. Coloca, Senhor, uma certeza, uma fé, uma esperança no coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Ah, Senhor, nós somos como a Rebeca, que serviu com excelência, que serviu água para 10 camelos, Senhor. Ah, Senhor, nós não servimos águas para um sequer, quem dirá para 10. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor. Lava-nos da nossa iniquidade, perdoa a nossa negligência, Pai. Ah, Senhor, a nossa procrastinação, falando, amanhã eu faço, vem até o desejo, vem até o pensamento, mas a gente não faz. Ah, Senhor, nós não podemos mais ficar na teoria, nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos exortado, aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que tem sido pregado em cada culto, Pai. Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor levante essa igreja, Pai, com o temor e com o tremor da tua palavra, para que o seu Espírito, para que o teu Espírito Santo venha convencer, venha falar ao coração de cada um, venha dar ousadia, intrepidez, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito Santo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, complete a tua obra, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, até que ele venha, aleluia, até que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha se materializar, Senhor, que essa palavra venha fluir no coração dos teus filhos, que ela venha germinar, que ela venha dar frutos nessa noite, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos leva de volta para a nossa casa, Pai. Prepara uma noite de descanso, uma noite de paz, de alegria. Deus, um sábado mais que abençoado, Deus. E no domingo, Pai, estaremos aqui mais uma vez de volta, adorando o Senhor, Espírito e verdade. Eu já quero apresentar o culto de agora do futuro vídeo. Esteja conosco lá também, Deus. Assim eu te peço e agradeço a Jesus. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você diga nesta noite. Amém!
Glória a Jesus. Obrigada.